Renato gritou: "Analfabeta não entra aqui!" na frente de uma sala cheia de executivos estrangeiros. O que ele não sabia era que aquela faxineira calada estava prestes a responder em 5 idiomas. "Sai daqui!" Renato apontou para a porta. Vera segurou o cabo do carrinho com as 2 mãos. Não se mexeu. "Você está me ouvindo? Analfabeta não entra aqui." A sala de reunião inteira parou. 8 executivos estrangeiros olharam de um lado para o outro, sem entender o que estava acontecendo. Alguns se mexeram nas cadeiras, sem saber onde olhar. Outros fitaram a mulher de uniforme azul parada na entrada, com o carrinho de limpeza do lado e os olhos fixos no chão. Vera abaixou a cabeça. O chão estava limpo e brilhando. Ela mesma havia passado o pano ali poucos minutos antes de tudo isso começar. Esse tipo de gente só atrapalha. Renato virou para o grupo com um sorriso torto, como se expulsar uma funcionária na frente de clientes internacionais fosse o mais normal do mundo. "Desculpem a interrupção, pessoal. Onde a gente estava?" Um dos executivos franziu a testa. Outro, um homem mais velho sentado no canto da mesa, tirou os óculos devagar e ficou olhando para Vera com uma atenção que Renato não tinha percebido. Vera deu um passo atrás. O carrinho rangeu no corredor. "Se você não sair agora, eu te mando embora hoje. Sem aviso, sem direito a nada. Tá entendendo o que eu tô falando?" Ninguém disse uma palavra. O único som no lugar era o zumbido do ar-condicionado e o barulho fraco de algumas páginas virando. Um copo d'água intocado sobre a mesa parecia mais vivo do que qualquer um daqueles homens sentados ali naquele instante. Vera olhou para ele. Uma fração de segundo. Só isso. E foi nesse olhar quieto, nesse silêncio pesado, que ela carregava nos ombros, como se fosse rotina, que algo começou a se mover por baixo da superfície. Algo que Renato não viu, algo que ninguém naquela sala entendeu ainda, e que todos eles iam se lembrar por muito tempo. Renato deu 2 passos na direção dela e empurrou o carrinho de lado. "Hoje é seu último dia. Vai embora antes que eu chame a segurança." As mãos de Vera soltaram o cabo devagar. Como alguém aguenta tanta humilhação sem derramar uma lágrima? Um dos executivos murmurou alguma coisa em francês para o colega do lado. Baixinho, quase no ouvido. Vera não precisou se esforçar para entender. Ela entendeu cada palavra. E foi esse som, aquele francês casual, falado sem pensar, que puxou algo dentro dela. Como se uma porta que ela havia trancado com cuidado tivesse sido aberta de repente, sem cerimônia, sem aviso. Ela estava de volta. A sala de aula tinha cheiro de giz e de chuva entrando pela janela entreaberta. Vera tinha 26 anos. Uma pilha de cadernos sobre a mesa e um sorriso que não precisava de esforço. Os alunos do 3º ano a olhavam com aquela mistura de respeito e afeto que só os bons professores conseguem. Ela escreveu no quadro em francês, virou para a turma e perguntou quem tinha entendido. 3 mãos foram para o alto de uma vez. Uma delas era a de André, aquele menino tímido da primeira fila que nunca faltava e que sublinhava cada coisa que ela dizia com caneta vermelha. Vera apontou para ele e disse: "Você vai longe, André." Ele sorriu sem graça, como quem não acredita ainda. Depois, a porta bateu. Não era a porta da sala de aula, era a porta do hospital. Aquele corredor branco que nunca saía da cabeça dela. A enfermeira com a prancheta. O médico que falou devagar demais, como se isso pudesse suavizar o que estava sendo dito. Vera ficou de pé o tempo todo, não conseguia sentar. Marcelo estava morto. Acidente na estrada, chuva forte, uma curva que ele não teve tempo de negociar. Lucas tinha 4 anos e dormia na casa da vizinha sem saber que o pai não ia voltar mais. Vera ficou ali parada naquele corredor até as luzes do hospital piscarem, anunciando a meia-noite. As dívidas chegaram antes do fim do mês seguinte. O plano de saúde atrasado. O aluguel que Marcelo pagava.
A faculdade onde Vera dava aulas cortou as turmas de línguas por falta de demanda e mandou 3 professores embora de uma vez, ela entre eles. Ela mandou currículo para 17 escolas. 8 nem responderam. 9 responderam que não havia vagas. Foi numa tarde de terça-feira, com Lucas no colo, pedindo biscoito, que ela viu o anúncio colado no mural do mercado do bairro. Empresa de limpeza contratava. Início imediato, sem experiência necessária. Ela ficou olhando para o papel por uns 2 minutos. Só por enquanto, ela disse em voz alta para ninguém. Lucas perguntou se biscoito era por enquanto também. Ela deu risada pela primeira vez em semanas. Dobrou o papel, colocou na bolsa e foi para casa fazer o jantar. Isso foi 3 anos atrás. O cotovelo de alguém bateu sem querer no carrinho que ainda estava no corredor. O barulho metálico ecoou rápido. Vera piscou. Ela estava de volta ao corredor da empresa com o uniforme azul e Renato ainda falava alguma coisa lá dentro com a voz que ela já conhecia bem demais. Aquela voz que mandava, que diminuía, que nunca esperava resposta. Mas dessa vez, alguma coisa tinha mudado. Ela ainda não sabia dizer exatamente o quê. Só sabia que estava diferente por dentro. Vera foi ao RH naquela mesma tarde. Esperou o horário de almoço, quando o corredor ficava mais vazio, guardou o carrinho no depósito, tirou o avental e subiu 2 andares pela escada. Não pegou o elevador. Não queria encontrar ninguém conhecido. A moça do RH chamava Fernanda. Tinha uns 20 e poucos anos, cabelo preso, e olhou para Vera por cima da tela do computador com aquela expressão de quem já sabe o que vai ouvir antes de ouvir. Boa tarde, eu queria registrar uma ocorrência. Que tipo de ocorrência? Vera respirou fundo. O senhor Renato me humilhou na frente de clientes hoje de manhã. Me chamou de analfabeta, em público, na frente de estrangeiros. Fernanda digitou alguma coisa devagar, sem pressa. Não perguntou nada. Não levantou o rosto. O senhor Renato é o diretor da empresa. Eu sei quem ele é. A senhora tem testemunha? Vera pensou nos executivos sentados ao redor da mesa, nos funcionários parados no corredor. Tinha uma sala cheia. A senhora tem o nome de alguém que queira declarar formalmente? Silêncio. Fernanda finalmente olhou para ela. Não era maldade. Era pior que isso. Era indiferença total. Olha, eu vou registrar aqui, mas esse tipo de situação é delicado. O processo leva tempo, e a senhora vai precisar de pelo menos uma testemunha formal para dar andamento. Vera saiu de lá com as mãos tremendo. Não de raiva, mas de reconhecimento. Daquele tipo de coisa que você já sabia que ia acontecer, mas que dói do mesmo jeito quando acontece de verdade. Desceu as escadas mais devagar do que subiu. No depósito, ficou sentada num banco de madeira por uns 5 minutos, só olhando para a parede. Não adiantava. A empresa não ia fazer nada. Fernanda nem fingiu que ia tentar. Vera colocou o avental de volta e foi trabalhar. 2 dias depois, Renato a encontrou limpando o corredor do 2º andar. Ele não estava sozinho. Vinha com 2 gerentes e com Pedro, o assistente dele, aquele que tinha ficado filmando tudo naquela manhã e que ainda carregava o celular na mão como se fosse uma medalha. Renato parou quando viu Vera. Cruzou os braços. Ouvi dizer que você foi lá no RH. Vera continuou passando o pano no chão. Não respondeu. Olha para mim quando eu tô falando com você. Ela levantou o rosto. Segurou o cabo com as 2 mãos. Quer me dizer o que você foi fazer lá? Registrar uma ocorrência. Renato soltou um riso curto. Olhou para os gerentes do lado como se Vera tivesse contado uma piada. Registrar uma ocorrência? Que coisa! Voltou o olhar para ela. Você sabe que eu posso fazer um registro também, né? Funcionária que fica atrapalhando reunião com cliente estrangeiro, que invade sala sem autorização, que cria clima na empresa. Eu estava no corredor. A porta estava aberta. A porta! Ele repetiu devagar, com um sorriso que não era sorriso. A porta estava aberta. Bateu palma 2 vezes, bem lento.
Olha só que argumento. Pedro sorriu. Um dos gerentes desviou o olhar. Deixa eu te explicar uma coisa com calma. Renato deu um passo na direção dela. Você é faxineira. Sua função é limpar o que eu mando limpar. Não é opinar. Não é registrar ocorrência. Não é aparecer na frente dos meus clientes. Entendeu? Vera não respondeu. Entendeu ou não entendeu? Entendi. Ótimo. Virou e foi embora. Já no fim do corredor, sem nem olhar para trás, falou mais alto. E se você voltar no RH, eu assino sua rescisão na hora. Sem justa causa, vira com justa causa muito rápido quando eu quero. Os gerentes foram atrás. Pedro demorou um segundo. Olhou para Vera com cara de quem sente, mas não faz nada. E foi junto. Vera ficou sozinha no corredor. O pano ainda na mão. O chão já estava limpo. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Lucas dormiu cedo, como sempre. Vera ficou na cozinha com o notebook aberto, mostrando o saldo da conta, que não estava horrível, mas também não estava bom. Tinha o aluguel no fim do mês. Tinha o uniforme do Lucas para o próximo ano letivo. Tinha a conta de luz que veio mais alta. Ela ficou olhando para o número na tela por um bom tempo. E o pensamento veio devagar. Como sempre vêm os piores. E se ela simplesmente ficasse quieta? Não era covardia, era conta, era matemática pura. Se Renato a mandasse embora com justa causa, ela não recebia nada. Sem seguro-desemprego, sem rescisão. Emprego de faxineira não aparecia do nada. Levava semanas. E semanas sem renda, com Lucas dependendo só dela, era um risco que ela não podia se dar ao luxo de correr. Talvez Renato fosse assim com todo mundo. Talvez fosse só o jeito dele. Talvez ela estivesse exagerando. Vera fechou o notebook. Ficou no escuro da cozinha por um instante. Então veio um pensamento que ela não queria ter. Que talvez ela realmente tivesse cruzado uma linha que não devia. Que talvez uma faxineira não devesse entrar num corredor durante uma reunião importante. Que talvez, de algum jeito, que ela não conseguia nomear direito, ela tivesse feito algo errado. E esse foi o pensamento que mais doeu. Não o grito de Renato, não a indiferença de Fernanda, não o sorriso de Pedro. Foi essa dúvida surda que ela sentiu dentro de si mesma, como uma rachadura fina numa parede que parecia firme. Ela se levantou, foi até o quarto de Lucas, abriu a porta só um pouco. Ele dormia de lado, com o braço jogado para fora do cobertor. 6 anos. Ia fazer 7 em março. Já sabia ler sozinho. Gostava de perguntar o nome das coisas em inglês, porque a mãe sempre respondia em inglês e depois em francês. E ele achava aquilo a coisa mais engraçada do mundo. Vera ficou parada na porta. Foi aí que ela se lembrou, lá do fundo da memória, da própria voz, 3 anos antes, num corredor de escola. Uma estagiária tinha acabado de ser humilhada por um coordenador na frente da turma inteira. Estava chorando no banheiro. E Vera tinha dito: "Não deixa ninguém te convencer de que você merece ser tratada assim. Ninguém." Ela fechou a porta do quarto de Lucas com cuidado. Voltou para a cozinha e ficou de pé, olhando para nada por alguns segundos. No dia seguinte, quando entrou no trabalho, Vera viu Patrícia, a estagiária nova que tinha chegado há 2 semanas, sendo mandada repetir um relatório inteiro por Renato no meio do corredor. Na frente de todo mundo. Patrícia tinha o olho vermelho de tanto esfregar e ficou pedindo desculpa com aquela voz de quem tem medo até de respirar errado. Vera parou, olhou, sentiu o estômago revirar. Então, pela primeira vez em 3 anos, ela tomou uma decisão que não tinha nada a ver com sobrevivência. Tinha a ver com quem ela era. Não ia ficar quieta. Na quinta-feira de manhã, a empresa inteira sabia que a grande reunião era naquele dia. Os executivos estrangeiros voltariam às 14 horas para assinar os contratos. Renato tinha mandado limpar tudo 2 vezes, colocar água gelada nas mesas, comprar café importado que ninguém na empresa tomava no dia a dia.
A recepção estava enfeitada com uma bandeirinha discreta de cada país dos visitantes. Pedro tinha chegado cedo com uma pasta nova e um terno que devia ter custado mais do que o salário mensal de Vera. Vera chegou às 7. Trabalhou em silêncio. Limpou os corredores do segundo andar, depois o banheiro executivo, depois a sala de espera. Quando chegou na porta da sala de reunião principal, ela parou. A mesa tinha sido reconfigurada. 8 cadeiras de um lado, 2 de outro. Tinha um projetor novo, um microfone no centro e uma garrafa de água mineral em cada lugar. Vera entrou devagar, passou o pano no rodapé, limpou o espelho no canto, ajeitou a lixeira. "O que você está fazendo aí?" Renato estava na porta. Gravata no pescoço, ainda sem o paletó. Limpando a sala, como sempre. "Essa sala foi limpa ontem à noite." "Eu sei, mas você mandou eu fazer o segundo andar inteiro hoje de manhã." "Não mandei limpar essa sala." Ele entrou. Olhou ao redor, como se ela tivesse destruído alguma coisa. "Sai." Vera foi pegar o balde. Renato se colocou na frente. "Você está testando minha paciência de propósito, é isso?" 2 funcionários do administrativo passaram pela porta e ficaram parados. Vera os reconheceu. Trabalhava com eles todo dia. "Não, senhor Renato. Só estou fazendo meu trabalho." "Seu trabalho." Ele repetiu, como se a palavra fosse engraçada. Jogou um olhar para a galera parada na porta. "Vocês estão ouvindo isso? Ela está me explicando qual é o trabalho dela." Voltou para Vera. "Deixa eu te explicar o que não é seu trabalho. Não é aparecer em reunião de diretoria. Não é subir no RH reclamar de mim. E não é ficar aqui me encarando como se você fosse igual a mim." Vera não respondeu. "Fala alguma coisa." "Eu não tenho nada a dizer." "Claro que não tem." Ele abriu um sorriso. "Porque não tenho o que dizer mesmo." Os 2 do administrativo estavam parados. Nenhum dos 2 entrou. Nenhum dos 2 foi embora. Ao meio-dia, o corredor do segundo andar estava mais movimentado do que o normal. Funcionários que não tinham nada a fazer por ali iam e voltavam com papel na mão, fazendo que estavam com pressa. A reunião estava marcada para depois do almoço e todo mundo queria ver. Renato apareceu de novo às 12h30. Dessa vez, com Pedro e com Célio, o gerente de vendas, um homem de uns 50 anos que sempre concordava com Renato antes de Renato terminar de falar. Vera estava no corredor com o carrinho. Ia limpar o último trecho antes de subir para o depósito. "Ó ela aí!" Renato apontou para ela como se estivesse mostrando um detalhe de decoração. "Vera, você vai ficar aqui durante a reunião?" "Não, já vou terminar e subir." "Boa." Ele acenou com a cabeça como quem dá uma ordem. "Porque o pessoal lá fora é gente de outro nível. Eles não estão acostumados a ver esse tipo de coisa circulando por aqui." Pedro soltou aquele riso que não era riso, era aprovação disfarçada. Célio balançou a cabeça com um sorriso de canto de boca. Tinha mais gente no corredor. Uma menina do financeiro, 2 rapazes do suporte. Estavam ouvindo tudo e não disseram nada. Renato se animou com a audiência. Deu mais um passo na direção de Vera. "Você já pensou em fazer um curso? Alguma coisa, sei lá, para ter um argumento melhor na vida do que ficar me olhando com essa cara?" Alguém riu. Vera não conseguiu ver quem foi. "Porque assim, com esse currículo que você tem, o máximo que você vai alcançar é um carrinho melhor do que esse." Mais risadas. Desta vez, mais de uma pessoa. Célio cruzou os braços, satisfeito. Vera parou o carrinho. Ela não planejou o que fez a seguir. Só aconteceu. "Senhor Renato!" A voz saiu firme, mais firme do que ela esperava. "O senhor tem todo o direito de me mandar embora, mas não tem o direito de me humilhar." O corredor ficou quieto. Renato piscou. Por uns 2 segundos não disse nada. E nesse silêncio curto, Vera sentiu alguma coisa. Uma espécie de espaço. Como se o peso que estava em cima dela tivesse aliviado 1 milímetro. "Nossa!" Ele virou para o Célio. "Ela está me dando uma aula agora." Vera continuou.
Eu trabalho aqui há 3 anos. Nunca faltei, nunca cheguei atrasada, nunca deixei de entregar o que foi pedido. Isso merece respeito mínimo. Respeito. Renato repetiu a palavra devagar. Depois sorriu do jeito que ela mais odiava. Vera, respeito se conquista. Não se exige. Eu não estou exigindo. Estou pedindo. Pedir. Ele deu uma risada mais longa dessa vez. Isso me lembra um negócio. Pedro, lembra quando ela foi lá no RH? Lembro sim. Ela foi lá pedir respeito para Fernanda também. Renato olhou para o corredor cheio. Gente, a faxineira foi reclamar de mim no RH. Bateu no próprio peito com a mão aberta. De mim, que sou o dono da empresa. As risadas foram mais altas dessa vez. Teve gente que se virou para contar para quem estava chegando, como se fosse uma piada que precisava ser compartilhada logo. Vera sentiu o espaço fechar de novo. Você pode falar o que quiser aqui, Vera. Pode reclamar, pode fazer discurso bonito. Ele se aproximou, parou a 1 metro dela. Mas no fim do dia, quando todo esse pessoal importante chegar aqui hoje de tarde, eu vou estar lá dentro, sentado na ponta da mesa, e você vai estar aqui fora com esse carrinho. Ele apontou para o carrinho, depois para ela, depois para o chão. Analfabeta não entra aqui. Disse devagar, separando cada palavra. Nunca mais. E foi embora. Pedro foi atrás. Célio foi atrás. A menina do financeiro desviou o olhar. Os dois do suporte começaram a conversar entre si como se nada tivesse acontecido. Em menos de 30 segundos, o corredor estava quase vazio. Vera ficou parada ao lado do carrinho, sozinha, olhando para o chão que ela mesma tinha limpado de manhã cedo. A frase ainda ecoava. Analfabeta não entra aqui. 3 palavras, ditas assim, na frente de todo mundo, com a calma de quem sabe que não vai ter consequência nenhuma. Ditas por alguém que nunca, em nenhum momento, se deu ao trabalho de perguntar quem era a mulher que limpava o chão que ele pisava todo dia. Vera não chorou, não naquele corredor, mas segurou o cabo do carrinho com uma força que deixou a mão branca e foi empurrando devagar em direção ao depósito, sozinha. O depósito tinha uma janela pequena que dava para um corredor de serviço. Vera ficou ali sentada, num caixote de plástico, sem acender a luz, por quase 20 minutos. Do lado de fora dava para ouvir o movimento. Gente chegando para o almoço, alguém falando alto no telefone, a impressora ligando, a vida da empresa continuando normal, como se nada tivesse acontecido naquele corredor. Ela olhou para a mão direita, ainda estava levemente avermelhada de tanto apertar o cabo do carrinho. Pegou o celular, abriu o aplicativo do banco, olhou o saldo por alguns segundos e fechou. Abriu de novo, fechou de novo. Pensou em Lucas saindo da escola às 5. Pensou no ônibus que ela precisava pegar para buscar ele. Pensou que se fosse mandada embora hoje com justa causa, ela não teria como pagar o aluguel do mês que vem sem entrar no cheque especial. Então ela pensou, deixa pra lá, não em voz alta, só por dentro, naquele lugar fundo onde a gente guarda as desistências antes de fingir que nunca desistiu. Deixa pra lá. Renato é assim mesmo. Todo mundo sabe que ele é assim. Ninguém vai fazer nada. E brigar com o dono da empresa sendo faxineira não termina bem pra faxineira. Ela fechou os olhos. E foi aí que veio a voz de Lucas, nítida, do nada, como crianças aparecem na memória da gente sem pedir licença. Na semana passada, ele tinha chegado da escola quieto. Ela perguntou o que tinha acontecido. Ele disse que um menino da turma tinha ficado gozando do material escolar dele, que era mais simples que o dos outros. Vera tinha sentado do lado dele na cama, olhado nos olhos dele e dito, você nunca deixa ninguém te tratar como se você valesse menos. Nunca. Lucas tinha perguntado, e se a pessoa for maior que eu? Vera tinha respondido sem hesitar. Não importa o tamanho, importa o que você faz depois.
Ela abriu os olhos no escuro do depósito. Ficou parada mais uns 10 segundos. Depois se levantou, acendeu a luz e foi até o armário no canto onde guardava o casaco e a bolsa. Começou a procurar dentro da bolsa com pressa. Caderninho de contatos velho, bala de trás de carteira, recibo amassado de mercado. Achou o número no fundo de um bolso pequeno, escrito num pedaço de papel dobrado em 4. Sueli. Tinha sido demitida por Renato 6 meses atrás, sem motivo claro, do dia para a noite, depois de 12 anos de empresa. Vera tinha o número porque Sueli, no dia que saiu, tinha passado pelo depósito, olhado para ela e dito: "Se um dia você precisar de alguma coisa, me liga. Eu sei muita coisa sobre esse homem." Na época, Vera não tinha ligado. Não queria confusão. Agora, ela ficou olhando para o pedaço de papel. Sabia que a reunião com os estrangeiros era naquele dia às 14 horas. Sabia que Renato não falava inglês direito, muito menos outra língua. Sabia que o tradutor contratado era um rapaz que tinha aparecido na empresa 2 dias antes com um currículo que ninguém checou direito. E sabia que entre os executivos esperados para assinar os contratos estava uma delegação que vinha da França, uma da Alemanha e outra de uma empresa com sede em Xangai. Ela ficou parada com o papel na mão. Quanto tempo ela tinha? Pouco mais de 1h30. Discou o número antes de pensar mais. Chamou 2 vezes. Na terceira, Sueli atendeu. "Alô? Sueli. Sou eu. A Vera. A Vera do depósito." Uma pausa curta. "Vera." A voz de Sueli ficou diferente, mais acesa. "Eu estava esperando você ligar faz tempo." Sueli chegou em 20 minutos. Vera tinha descido para o térreo e ficado esperando na saída de serviço, do lado de fora, com o casaco por cima do uniforme. Quando o carro de Sueli parou no estacionamento lateral, as duas se olharam pela janela antes de qualquer palavra. Sueli tinha 52 anos, cabelo grisalho na raiz e o jeito de andar de quem não tem mais nada a perder. Saiu do carro com uma mochila no ombro e foi direta para Vera. "Você tá bem?" "Tô bem, mas não tenho muito tempo." "Eu sei." Sueli olhou para o prédio. "A reunião é às 2. Vera piscou. "Como você sabe?" "Porque eu passei 12 anos dentro dessa empresa." Sueli abriu um sorriso sem graça. "Eu conheço a agenda dele melhor do que a minha." Foram para um banco de praça do outro lado da rua. Sentaram, Sueli abriu a mochila. "Quando você me ligou, eu já sabia mais ou menos o que ia precisar, então trouxe o que eu tinha guardado." Vera olhou para a mochila. "Guardado de quê?" "De tudo." Sueli tirou uma pasta fina, daquelas de plástico duro com elástico. "Vera, quando ele me mandou embora, eu não saí de mãos abanando. Passei 12 anos vendo coisa errada naquela empresa, assinando documento que não devia assinar, fazendo vista grossa para o que não podia. Quando ele me demitiu, eu pensei, agora chega." Vera ficou olhando para a pasta sem abrir. "Pode abrir." Ela abriu. Eram e-mails impressos, planilhas. 2 contratos com datas diferentes para o mesmo cliente. Ela foi passando folha por folha sem entender tudo, mas entendendo o suficiente. "Isso é falsificação?" "É. Ele trocou as datas dos contratos para não pagar multa por atraso na entrega. Fez isso com 3 clientes nos últimos 2 anos. 2 aceitaram porque não perceberam. 1 reclamou e ele devolveu parte do valor por fora, em espécie, sem nota." Vera largou a folha na pasta. Ficou olhando para a calçada. "E os executivos que chegam hoje?" Sueli cruzou os braços. "Esse é o problema. Eles não sabem de nada. Vieram para assinar um contrato que o Renato apresentou com valores e prazos que não batem com o que foi negociado por e-mail. A diferença está aqui." Ela apontou para uma planilha no canto da pasta. "Olha esse número e olha esse aqui." Vera olhou. A diferença era de quase 300 mil reais, diluída em cláusulas que qualquer um que não lesse com atenção ia assinar sem perceber. "Eles vão assinar sem saber. Se ninguém fizer nada assim." Vera ficou em silêncio por alguns segundos. O movimento da rua continuava. Um ônibus passou. 2 homens conversavam na calçada de um bar.
Sueli, eu sou faxineira. Quem vai me ouvir? Sueli a olhou nos olhos. A pergunta certa não é quem vai te ouvir, é quem vai te reconhecer. Vera não entendeu de imediato. Sueli continuou. Você falou que entre os executivos tem uma delegação francesa. Vera, você deu aula por quantos anos? 8. Quantos alunos? Vera abriu a boca e fechou. Você não tem como saber se tem algum ex-aluno seu nessa delegação? Não tenho como saber, mas você tem como descobrir. Sueli tirou o celular. O nome do representante da empresa francesa está no e-mail de confirmação da reunião que eu ainda recebo por cópia, porque o Renato esqueceu de me tirar da lista quando me demitiu. Ela virou a tela para Vera. André Fontaine, esse nome te diz alguma coisa? Vera olhou para o nome na tela. O coração parou por um segundo. André, o mesmo da primeira fila. O mesmo que sublinhava tudo com caneta vermelha. O mesmo para quem ela havia dito, numa tarde com cheiro de giz e chuva na janela, que ele ia longe. Ela levantou o rosto devagar. Ele era meu aluno. Sueli fechou os olhos por um segundo, como quem acabou de confirmar uma aposta. Então, você não é só uma faxineira nessa história. Você é a única pessoa nesse prédio hoje que consegue falar diretamente com o homem mais importante dessa mesa. Ela guardou o celular. Em francês, se precisar. Vera ficou olhando para a pasta. Passou os dedos pela borda. E como a gente entra? Renato vai me barrar na porta. Você ainda tem contato com o André? Não. Faz anos, mas o nome dele está na internet. Se você mandar uma mensagem agora explicando quem você é, ele pode responder antes das 2. Vera olhou para o relógio. 1h10. Era pouco, mas era alguma coisa. Ela pegou o celular e começou a digitar. Apagou 3 vezes. Na 4ª tentativa, mandou uma mensagem direta no LinkedIn de André Fontaine, em francês, com o nome completo dela, o nome da escola e a turma dele. 3 linhas, direta, sem rodeio. Depois fechou o celular e respirou. E agora a gente espera? Agora a gente se prepara. Sueli abriu a mochila de novo e tirou um segundo envelope. Tem mais uma coisa que você precisa ver. Vera abriu o envelope. Era um relatório interno, data de 8 meses atrás, assinado pelo próprio Renato. Ela leu o primeiro parágrafo e sentiu o estômago revirar. Era um documento onde Renato justificava a demissão de Sueli usando uma acusação de desvio de material de escritório, sem prova, sem processo. Só a palavra dele, registrada internamente, manchando a ficha de Sueli em qualquer empresa que pedisse referência. Ele fez isso para me calar. Sueli falou sem raiva, com aquela frieza de quem já processou tudo. Se eu fosse reclamar em algum lugar, ia parecer que era revanche de funcionária demitida por desonestidade. Vera largou o papel no banco. Ele planejou tudo. Ele sempre planeja. Sueli fechou a mochila, mas dessa vez não contou com você. O celular de Vera vibrou. Ela olhou para a tela. Notificação do LinkedIn. Mensagem nova. Abriu com os dedos tremendo. Era de André Fontaine. Em francês, 4 linhas. Professora Vera? Não acredito. Claro que me lembro. Me lembro de tudo. O que está acontecendo? Pode falar comigo. Vera leu 2 vezes. Levantou o rosto para Sueli. Sueli leu na expressão dela antes de qualquer palavra. Ele respondeu. Respondeu. As duas ficaram em silêncio por um momento. Sueli olhou para o relógio, depois para o prédio, depois para Vera. Então é agora. Ou você entra nessa reunião hoje e muda tudo, ou você vai embora. Busca o Lucas na escola e na segunda-feira encontra o crachá bloqueado na catraca. Vera olhou para o prédio, para o uniforme azul que ainda estava usando por baixo do casaco. Depois olhou para a pasta com os documentos, para o celular com a mensagem de André aberta na tela. Respirou fundo. É agora ou nunca? Vera respondeu André em francês. Explicou tudo em 4 mensagens rápidas.
quem era Renato, o que ele havia feito com ela, o que Sueli tinha descoberto sobre os contratos e que havia documentação. André levou exatamente 2 minutos para responder. Je suis là, faça o seguinte. Ele deu as instruções com a precisão de alguém acostumado a negociar em ambientes hostis. Disse que quando chegasse ao prédio não ia mencionar o nome de Vera para ninguém. Ia se registrar na recepção normalmente, subir para a sala de reunião e aguardar. No momento que Vera mandasse mensagem dizendo que estava na entrada do andar, ele ia até a porta e a apresentava como parte da equipe de consultoria dele. Era simples, era direto, só precisava funcionar. Vera leu as instruções para Sueli em voz alta. Sueli balançou a cabeça devagar. Ele fez isso antes. O quê? Esse jeito de falar, essa precisão. Ela olhou para Vera. Você ensinou bem. Elas voltaram para o prédio separadas. Sueli entrou pela entrada de visitantes como se fosse uma fornecedora qualquer. Assinou o livro na recepção e ficou numa cadeira na área de espera do térreo. Vera entrou pela entrada de serviço com o uniforme, como qualquer outro dia. Tinha 1h20 até a reunião. Vera passou esse tempo fazendo o que fazia todo dia. Empurrou o carrinho, limpou o corredor do 3º andar que ninguém havia pedido. Verificou o banheiro executivo 2 vezes. Qualquer pessoa que a visse não notaria nada diferente. Por dentro era outra coisa. Ela ensaiava em silêncio enquanto passava o pano no rodapé. Inglês, francês, espanhol, alemão, mandarim. Não que precisasse ensaiar. Esses idiomas tinham ficado quietos dentro dela por 3 anos, mas não tinham sumido. Eram como músculo. Não atrofia de verdade, só fica escondido debaixo do peso da sobrevivência. Às 13h40, ela mandou mensagem para Sueli. Tudo certo no andar. Sueli respondeu em segundos. André acabou de entrar. Vera parou o carrinho num canto do corredor. Tirou o avental, dobrou e guardou dentro do compartimento lateral. O uniforme azul ainda estava ali, mas sem o avental parecia diferente. Colocou o casaco por cima. Pegou a pasta com os documentos que Sueli havia passado para ela discretamente no banheiro do térreo 20 minutos antes. Respirou fundo. Ia funcionar. Tinha que funcionar. Foi andando em direção à escada. E então parou. Pedro estava no corredor, de frente para ela, com o celular na mão, olhando de um jeito que ela conhecia bem demais. Aquele olhar de quem acabou de ver alguma coisa e ainda não decidiu o que vai fazer com a informação. Vera. Ele olhou para o casaco, para a pasta, para o uniforme por baixo. Você vai para onde? Vera não respondeu de imediato. Vai para a reunião? Ele baixou a voz. Não era ameaça, era quase preocupação genuína. Vera, se o Renato te ver lá... Eu sei, ele vai te demitir na hora, com ou sem gente na sala. Pedro, ela olhou nos olhos dele, você ficou parado no corredor quando ele fez aquilo comigo hoje de manhã. Ficou quando ele me humilhou na frente de todo mundo 3 dias atrás. Ficou quando ele empurrou o meu carrinho. Pausa curta. Você pode continuar ficando, tudo bem, mas não vai me parar. Pedro ficou em silêncio. Ela passou por ele e foi andando. Subiu os 2 lances de escada rápido, abriu a porta do 2º andar e ficou 1 segundo olhando para o corredor. A porta da sala de reunião estava fechada. Do lado de fora, 2 seguranças que Renato havia contratado especialmente para esse dia estavam parados, um de cada lado da porta, de braços cruzados. Vera olhou para o celular, mandou mensagem para André. Estou na porta do andar. 10 segundos. 20. A porta da sala de reunião não se abriu. 30 segundos. 40. Vera sentiu o estômago apertar. Talvez André não tivesse recebido. Talvez o sinal dentro da sala fosse ruim. Talvez Renato tivesse começado antes do horário e André não conseguia sair sem chamar atenção. 1 minuto inteiro sem resposta. Ela ficou parada no corredor, segurando a pasta com as 2 mãos, com os seguranças na linha de visão.
Então, a porta abriu. André saiu. 40 anos, terno cinza escuro, o mesmo rosto do menino da primeira fila, só que mais firme, mais construído pelo tempo. Ele a viu e parou por menos de 1 segundo, o tempo exato de quem reconhece alguém que não esperava encontrar de uniforme de faxineira. Depois sorriu, caminhou até ela e falou em voz alta o suficiente para os seguranças ouvirem. Professora Vera, que bom que chegou. Estávamos esperando. Os seguranças se entreolharam sem entender. André colocou a mão levemente nas costas dela e abriu a porta da sala de reunião. Vera entrou. Renato estava na ponta da mesa. E o rosto dele, quando viu quem tinha acabado de entrar, foi a primeira coisa que valeu cada um dos 3 anos. O rosto de Renato durou menos de 3 segundos no espanto. Depois veio o controle. Vera viu isso acontecer em tempo real, a surpresa sendo substituída por aquela expressão calculada de quem está acostumado a resolver problemas na hora. Ele se levantou devagar, abotoou o paletó, sorriu para o grupo antes de falar. Pessoal, me dá só um instante. Caminhou até Vera e André com passadas largas, confiante, como se estivesse recebendo um convidado comum. Quando chegou perto, abaixou a voz. O que é isso? André respondeu antes de Vera. Em inglês, claro e direto. Ela faz parte da minha equipe de consultoria. Questão de protocolo da nossa empresa. Precisamos de suporte de tradução independente em todos os contratos acima de determinado valor. Renato olhou para Vera, depois para André, depois para a pasta na mão de Vera. Isso não foi combinado. Foi enviado por e-mail na semana passada. André manteve o sorriso. Posso reenviar agora se quiser. Pausa. Renato endireitou a gravata. Olhou para o grupo sentado à mesa. 8 executivos de 4 países diferentes, todos acompanhando aquela troca de longe, sem entender o português, mas lendo a tensão sem dificuldade. Ele não podia criar problema agora, não na frente deles. Tudo bem, disse em voz alta para a mesa ouvir. Bem-vinda. Voltou para a ponta da mesa como se nada tivesse acontecido. Ajeitou os papéis na frente dele. Respirou e abriu aquele sorriso de apresentação que Vera já tinha visto ele usar em corredor, em reunião, em qualquer situação onde ele precisava parecer maior do que era. Bom, agora que estamos todos aqui, vamos direto ao ponto. Ele abriu a pasta na frente dele. Esse contrato representa uma parceria que vai beneficiar as 2 partes de forma significativa. Os números são sólidos, os prazos são realistas, e eu posso garantir pessoalmente que a operação da nossa empresa tem capacidade de entregar cada item descrito aqui. Ele falava em português, e o tradutor contratado, aquele rapaz com currículo duvidoso, ia convertendo em inglês com uma cadência lenta, cheia de hesitação. Renato não percebeu. Estava no ritmo. Trabalhamos com os melhores fornecedores do setor. Nossos índices de entrega estão acima da média do mercado. E para vocês, especificamente, preparamos condições que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar no Brasil. Ele bateu a mão aberta sobre a pasta. Podem confiar, esse é o tipo de negócio que se fecha com a mão no coração. Um dos executivos alemães, um homem de cabelo branco e óculos de armação fina, olhou rapidamente para André. André não mexeu um músculo do rosto. Renato não viu. Então, se não houver perguntas, eu sugiro que a gente avance para a assinatura. Não tem nada mais honesto do que esse contrato na mesa. Essa última frase ele disse olhando direto para Vera, com um sorriso que era quase um desafio. Nada mais honesto do que esse contrato. Vera abriu a pasta. Ela não levantou a voz. Não precisava. Falou em inglês primeiro, limpo e direto para o grupo inteiro. Com licença. Antes da assinatura, preciso apresentar algumas informações relevantes sobre os documentos que estão na mesa. O tradutor contratado olhou para ela sem entender qual era o papel dela ali. Renato ficou rígido. Quem autorizou você a falar? André levantou a mão levemente. Eu. Renato abriu a boca e fechou.
Vera colocou a primeira folha sobre a mesa, empurrou devagar na direção do executivo alemão. Esse é o contrato enviado por e-mail para a delegação alemã em outubro do ano passado. Prazo de entrega, 90 dias. Valor acordado, R$ 470 mil. Ela colocou a segunda folha do lado. Esse é o contrato que está na pasta de vocês hoje. Mesmo contrato. Prazo de entrega, 120 dias. Valor, R$ 540 mil. Silêncio. O executivo alemão pegou as duas folhas. Colocou lado a lado. Renato levantou. Isso é uma manipulação. Esses documentos não têm procedência nenhuma. Qualquer um pode imprimir qualquer coisa e trazer para uma mesa. Vera olhou para ele sem piscar. Depois, voltou para o grupo, desta vez em alemão, repetindo as informações com precisão cirúrgica. O executivo alemão baixou as duas folhas devagar. Olhou para Renato de um jeito que não precisava de tradução. De onde você tirou isso? Renato apontou para a pasta. Ela não respondeu. Tirou a segunda folha de documentos. O e-mail original com data, cabeçalho da empresa e assinatura eletrônica de Renato. Colocou na mesa. Esse é o e-mail original de confirmação, com a assinatura digital do Sr. Renato, enviado em 23 de outubro. Os metadados estão no rodapé. O executivo francês se inclinou para frente. Pegou a folha. Leu. Passou para o colega do lado. Isso é mentira. Renato bateu a mão na mesa. Essa mulher é faxineira da empresa. Ela não tem nenhuma qualificação para estar aqui, muito menos para apresentar documentos falsos como se fossem prova de alguma coisa. A palavra faxineira ecoou na sala. André se levantou. Falou em inglês devagar, com a voz de quem escolhe cada palavra com cuidado. Quero apresentar formalmente a professora Vera. Ela foi minha professora de idiomas por 3 anos. É fluente em inglês, francês, espanhol, alemão e mandarim. Tem formação em letras com especialização em linguística aplicada. Fez uma pausa. E foi o que ela me ensinou que me trouxe até aqui hoje. Vera virou para o executivo de Xangai e repetiu as informações do contrato em mandarim. O executivo de Xangai parou de mexer no celular. Renato ficou branco. O executivo de Xangai colocou o celular na mesa. Devagar. Com aquele gesto de quem decide, naquele exato momento, que o que está acontecendo merece atenção total. Ele olhou para Vera. Depois para os documentos, depois para Renato. Não disse nada, mas o silêncio dele disse tudo. O executivo alemão de cabelo branco tirou os óculos, limpou com o lenço e colocou de volta. Releu a folha na mão pela 3ª vez. Virou para o colega ao lado e falou baixinho em alemão. O colega respondeu com uma única palavra. O homem de cabelo branco balançou a cabeça. Na lateral da mesa, um dos assessores da delegação francesa abriu o notebook e começou a digitar rápido. Vera reconheceu o movimento. Estava checando os metadados do e-mail em tempo real. O tradutor, contratado por Renato, encostou na cadeira e cruzou os braços. Parou de traduzir. Tinha entendido que o jogo havia mudado e que ficar quieto era a escolha mais segura. Pedro, que estava de pé numa das pontas da sala com a prancheta, abaixou o braço devagar. O clique da prancheta contra a coxa foi o único som por uns 3 segundos. Isso é uma armação. Renato olhou para o grupo com aquele sorriso que ele usava quando precisava convencer alguém de que estava relaxado. Mas o sorriso chegou tarde demais. Já tinha um tremor embaixo. Ela foi demitida hoje de manhã por conduta inadequada. Tudo o que ela está apresentando aqui é uma tentativa de sabotagem. O assessor francês levantou o rosto do notebook. Falou em francês, direto para André. André traduziu em inglês para a mesa. Os metadados do e-mail confirmam a data e a origem do servidor. É autêntico. O murmúrio começou baixo. 2 executivos falando ao mesmo tempo em idiomas diferentes. O executivo alemão empurrou os documentos na direção do parceiro. O de Xangai pegou o celular de novo, dessa vez para ligar para alguém. Saiu discretamente pela lateral.
Um dos sócios da delegação alemã se levantou. Não gritou, não fez cena. Só recolheu os papéis na frente dele, fechou a pasta e olhou para Renato com uma frieza que era pior do que qualquer grito. Nós vamos precisar consultar nossos advogados antes de qualquer avanço. Renato abriu a boca. Isso não é necessário. Podemos esclarecer tudo agora mesmo em 5 minutos. Não. O alemão disse a palavra curta, final, sem margem. Não hoje. A delegação francesa se levantou em seguida. Depois, a de Xangai. Em menos de 2 minutos, a sala estava sendo esvaziada. Não com pressa, não com barulho. Com aquela saída organizada de profissionais que foram enganados e que não vão fingir que não foram. Renato ficou de pé, na ponta da mesa, assistindo. Quando o último executivo saiu, a sala ficou com 6 pessoas. Renato, Pedro, Célio, André, Vera e o tradutor contratado que já estava guardando os próprios pertences em silêncio. Renato ficou olhando para a porta por alguns segundos. Depois virou para Vera, e dessa vez não tinha sorriso, não tinha tom calculado. Era só raiva nua, sem embalagem. Você destruiu anos de negociação. A voz estava baixa, mais baixa do que ela já tinha ouvido dele. Isso era pior do que o grito. Você sabe o que você fez? Vera não respondeu. Eu vou te processar. Vou te responsabilizar por cada centavo que eu perdi hoje. Você e quem trouxe esses documentos. Ele apontou para a pasta. Isso é crime. Você entrou numa reunião corporativa com documentos roubados. Não foram roubados. Sueli entrou pela porta. Renato virou. Sueli estava parada na entrada com a mochila no ombro e aquela calma de quem esperou esse momento por 6 meses. Esses documentos foram preservados por mim durante o período em que eu ainda era funcionária dessa empresa. Com data, com registro, com cópia no meu e-mail corporativo que você esqueceu de desativar quando me mandou embora. Renato olhou para ela como se visse um fantasma. Sueli, já enviei tudo para o Ministério Público essa manhã. Ela tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Protocolo de denúncia, número gerado, data e hora. Antes de vir para cá, Pedro soltou a prancheta. Ela bateu no chão com um barulho seco. Célio deu um passo em direção à porta. Não vai adiantar nada. Renato apontou para Sueli. Funcionária demitida por desvio. Credibilidade 0. O relatório que você assinou para me incriminar também está no protocolo. Sueli não levantou a voz uma vez sequer. Com análise grafológica do documento original. Foi feita por um perito particular. Ele confirma que a data foi alterada depois da assinatura. Silêncio. Renato abriu a boca, fechou. Foi a primeira vez, em tudo que Vera tinha visto naquele homem, que ele não teve o que dizer. André se levantou da cadeira, ajeitou o terno. Olhou para Renato por um segundo, com aquela expressão calma, e foi até Vera. Vamos! Vera olhou uma última vez para a sala. Para a mesa com os documentos espalhados, para o copo d'água que ninguém tocou, para Renato parado na ponta da mesa com os punhos fechados ao lado do corpo, olhando para o chão. Não sentiu satisfação, não sentiu raiva. Sentiu uma coisa estranha, quase física, como se um peso enorme tivesse sido tirado das costas dela tão devagar que ela só percebeu quando já tinha sumido. Ela saiu. O corredor estava vazio. Os seguranças contratados por Renato tinham ido embora junto com os executivos. Vera parou no meio do corredor. Encostou na parede. Fechou os olhos por 3 segundos. Respirou. Sueli chegou até ela no corredor e ficou parada do lado sem falar nada por um tempo. Só isso, do lado. Depois falou baixinho. Você fez o que precisava ser feito. Vera abriu os olhos. Olhou para a amiga. Não tinha palavras grandes para dizer. Só tinha o cansaço honesto de quem gastou tudo o que tinha e não se arrepende de nada. André saiu pela porta poucos segundos depois. Ficou na frente dela, olhou nos olhos e disse em português, com aquele sotaque misturado que ele tinha desenvolvido nos anos fora do Brasil. Professora, obrigado. Pausa curta.
por tudo, pelo que você me ensinou lá atrás e pelo que você fez hoje. Vera assentiu. A garganta estava apertada de um jeito que não deixava muito espaço para fala. Você tem meu contato. André guardou o celular no bolso interno do terno. Quando estiver pronta, me liga. Ele foi embora pelo corredor com passadas firmes. Sueli ficou. As duas desceram juntas pela escada de serviço sem dizer muita coisa. No térreo, Vera parou no depósito, só o tempo de pegar a bolsa e o casaco que ficava pendurado num gancho atrás da porta. O carrinho estava no canto onde ela havia deixado, o avental azul dobrado em cima, exatamente como ela tinha deixado horas antes. Ela olhou para o carrinho por um segundo. Não tocou em nenhum dos dois. Saíram pela entrada de serviço. A tarde estava aberta, o sol de Belo Horizonte batendo na calçada, com aquela intensidade de fim de tarde que a cidade tem quando não avisa. Vera parou na calçada, olhou para o céu por um segundo. Sueli perguntou, "Você tá bem?" "Tô." Vera colocou a bolsa no ombro. "Mas preciso buscar meu filho." Sueli deu uma risada curta e boa, daquelas que saem de um lugar verdadeiro. "Vai logo." Vera foi. 3 semanas depois do dia da reunião, a empresa de Renato foi auditada. Os contratos adulterados geraram processo administrativo e civil simultâneos. As 3 delegações estrangeiras romperam o vínculo formalmente e 2 entraram com pedido de ressarcimento. O nome de Renato saiu numa nota em 2 portais do setor de importação. Pedro pediu demissão na primeira semana seguinte. Célio ficou, mas não tinha mais nada para concordar com ninguém. Vera não acompanhou nada disso de perto. Ficou sabendo pelo noticiário e por Sueli, que mandava mensagem de vez em quando com uma atualização curta e um emoji no final. 3 semanas depois da reunião, André ligou numa tarde de quarta. Proposta formal. A empresa francesa queria estabelecer operação no Brasil e precisava de alguém com fluência nos 5 idiomas para liderar o time de relações internacionais. O salário era 4 vezes maior do que qualquer coisa que ela havia recebido na vida. Trabalho presencial em São Paulo 3 dias por semana, o resto remoto. Vera ficou em silêncio por uns 10 segundos. André esperou, sem preencher o silêncio. "Eu aceito." Ela falou sem hesitar, sem pedir prazo para pensar, sem diminuir a própria resposta com nenhum mas ou será que eu dou conta. Só, "Eu aceito." Quando desligou, ficou sentada na borda da cama por um momento. Lucas estava na sala fazendo lição. Ela ouvia o barulho do lápis no papel, a televisão baixinha no fundo. Se levantou, foi até a sala, sentou do lado dele. Ele levantou o rosto. "Você terminou a minha lição?" Vera riu. "Não, vim só te ver." Lucas a olhou por um segundo, com aquela seriedade de criança que percebe mais do que finge. Depois, voltou para o caderno. Vera ficou ali do lado, em silêncio. Foi suficiente. No primeiro dia no escritório novo, ela estava num elevador com outras 3 pessoas, quando as portas abriram no 12º andar e entrou uma moça jovem, uniforme de serviços gerais, carrinho de limpeza do lado. O homem de terno ao lado de Vera olhou para a moça com aquela expressão que ela conhecia muito bem. Franziu o nariz levemente. Deu um passo discreto para o lado, como se o espaço tivesse diminuído com a chegada dela. A moça abaixou a cabeça. Vera olhou para ela. "Com licença, você consegue apertar o 8 para mim?" perguntou com voz normal, de igual para igual. A moça piscou, meio sem jeito. "Claro." "Obrigada." Vera sorriu. Simples assim. A moça não abaixou mais a cabeça até o elevador parar. Quando as portas abriram, Vera saiu, virou no corredor e foi para o escritório sem olhar para trás. Não foi um gesto grande. Não precisava ser. Essa história me arrepia toda vez que eu penso nela. Porque a Vera não virou heroína no dia que respondeu em 5 idiomas.
Ela virou heroína no dia que decidiu que não ia deixar o mundo convencê-la de que ela valia menos do que sabia que valia. Eu vi nessa história algo que a gente esquece com facilidade, que humilhação só tem o poder que a gente devolve para quem humilha. E que às vezes a resposta mais devastadora não é um grito, é uma calma que o outro nunca vai entender de onde veio. Se a história da Vera te emocionou, te deu indignação, te fez torcer com força, deixa o seu like agora. Esse gesto simples é o que me mostra que esse trabalho está chegando do jeito certo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sério, eu leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero saber de onde você é. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. A gente está só no começo e cada nova inscrição é o que me dá o gás e a certeza para continuar essa jornada. Conto muito com a sua ajuda. Mas não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir agora. Te encontro no próximo vídeo.